dia a todos. Um grande prazer estar aqui. Agradecer o convite formulado pela Emerge, pelo Centro de Estudos e Pesquisas, também pelo Fórum Permanente de Interdisciplinares de Ética e de Deontologia. Saúdo a mesa, desembargador Elmo Aroeira, desembargadora Áurea Pimentel, o juiz Antônio Aurélio Abirrâmia Duarte e também a doutora Ana Amélia Mena Barreto, aqui pela advocacia. Também saúdo o promotor, pertence, né? Promotor parente pelo Ministério Público. E é uma grande honra estar aqui, primeiro por estar numa unidade do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, como já mencionou o desembargador Elmo Aroeira. Meu pai foi magistrado desde 1956, se aposentou em 1983 como desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Foi presidente do tribunal e tenho ótimas lembranças da família judiciária, principalmente da família judiciária do Estado do Rio de Janeiro, os magistrados estaduais. O desembargador Elmo conhece bem a história do meu pai. E por isso também é um orgulho estar aqui numa escola de magistratura, porque a minha residência, eu era muito pequeno, mas meu pai tinha um núcleo de ensino. O desembargador Elmo conhece isso. E meu pai, ele gratuitamente, ele reunia candidatos à magistratura e ao Ministério Público, estavam fazendo concurso, dando aula no escritório que nós tínhamos lá em casa. Me lembro de vários desembargadores que passaram por lá, Genarino, Adolfino, Oscar Silvares, Oscar Cirne, tantos e tantos nomes de boa lembrança, ficaram amigos da família, mas ele mantinha essa pequena escola na minha casa. E me lembro bem de um ano que eu acho que ele tinha 8 ou 10 alunos, e todos passaram. Aquilo me chamou a atenção, porque todos passaram. Eu acho que 8, eram 9, 8 passaram para a magistratura e um passou para o Ministério Público. Eu fiquei, pelo amor de Deus, né? Que escola é essa que todos passam, né? E fiquei muito admirado, que aquilo era muito, muito jovem. Mas, quando meu pai foi homenageado post-mortem, porque estampa o Tribunal de Justiça, o prédio do Fórum de Niterói, o nome do meu pai, eu me lembro que o presidente do tribunal, eu acho que era o desembargador Gama Malcher, e ele, encerrando a placa, falou: isso aqui, o desembargador Jalmir foi o precursor da escola da magistratura. Uma outra coisa que me chamou a atenção, daquela declaração vindo de um presidente do tribunal, justamente por aquele núcleo, na minha residência, de uma escolinha de formação de magistrados. Então, é um grande prazer estar aqui e, principalmente, também fico muito emocionado por estar num prédio que foi um repositório da inteligência jurídica do Estado do Rio de Janeiro e do Brasil. Me refiro à Procuradoria-Geral do Estado, que funcionou aqui por muitos anos, né? E com nomes fabulosos, né? Vou citar alguns: Arnoldo Valde, Sérgio Ferraz, Eduardo Seabra Fagundes. Tive a oportunidade de conhecer. Eu era assessor da Secretaria de Justiça e tive o privilégio de conviver com alguns desses extraordinários nomes. Roberto Paraíso. Barbosa Moreira. Barbosa Moreira não tive, já estava no tribunal, né? Mas é oriundo daqui, né? Renato Garcia Justo, e são vários nomes, de Maria Lúcia Abrantes, Lúcia Leia, que hoje ainda que é a procuradora-geral, nomes fabulosos. A inteligência jurídica tinha um grande contingente aqui neste prédio. Mas vamos falar de acesso à justiça e o processo judicial eletrônico, esse tormentoso tema, tormentoso para nós, porque o nosso ingresso, né, da Justiça do Trabalho foi muito traumático, né? Como já citou o desembargador Elmo,
A primeira regulação do processo eletrônico surgiu com a Lei 11.419, de 2006, e aí os tribunais, em alguns lugares, algumas experiências isoladas, desenvolviam seus sistemas, né? Nós tínhamos já sistemas bem adiantados. Eu conheci pelo menos 2 no Paraná, no âmbito da Justiça do Trabalho. Na Paraíba, um excelente programa, não sei nem por que não foi aproveitado, deveria ser, era muito mais simples do que isso que foi implantado. Mas, e aí o CNJ resolveu unificar, montar um sistema único de processo eletrônico e foi buscar no Tribunal Regional Federal da Bahia esse primeiro modelo. E, então, resolveu construir uma plataforma para auxiliar isso. E a coisa foi utilizada sempre em ambiente gratuito. Eles usaram a plataforma Java, depois eles escolheram o navegador Mozilla, um ambiente talvez dando economicidade à implantação desse sistema. Não sei se foi uma feliz escolha, tenho minhas dúvidas, mas escolheram, foram por esse caminho, uma tentativa de trazer economia a esse processo. E aí eles entregam, né, esse modelo à Justiça do Trabalho na gestão do presidente do TST, ministro João Oreste Dallazen, que resolveu que iria implementar o processo judicial eletrônico na Justiça do Trabalho em sua gestão e veio buscar no Rio de Janeiro uma parceria para que pudesse entrar de corpo e alma nesse sistema. Nós tivemos experiências de inaugurar. A primeira vara de trabalho a adotar o processo judicial eletrônico foi a vara de Navegantes, em Santa Catarina. Mas ficou uma situação muito incipiente. Eles ficaram ali ainda fazendo treinamentos, mas o tribunal que resolveu ingressar efetivamente foi o Tribunal do Rio de Janeiro. E coincidia aqui, em 2012, o Fórum Mundial de Ecologia, que é o Rio +20. E aproveitou-se, então, essa oportunidade para fazer a implementação desse sistema, o lançamento desse sistema. O ministro esteve aqui no fórum, foi muito badalada essa apresentação, uma coisa revolucionária, como o desembargador Elmo já fez referência. Então, começamos a nossa vida no processo judicial eletrônico em 2012, aqui, e já com uma regulamentação anterior até a Resolução 185 de 2013 do CNJ, nós tínhamos a 94 do Conselho Superior da Justiça do Trabalho de 2012, depois reformulada e revogada pela Resolução 136 de 2014, que é a que está em vigor hoje no Conselho Superior da Justiça do Trabalho, uniformizando todo o processo trabalhista nessa justiça especializada. Então, fizeram esse lançamento em 2012, tivemos a nossa primeira experiência numa vara de 3 Rios, uma vara pequena, com poucos processos, e dali para frente a coisa foi num crescente, uma velocidade absurda que tomou conta da Justiça do Trabalho do Rio de Janeiro, e até que, acho que no ano passado, nós tínhamos 100% de processos de varas e todas as turmas do tribunal, tudo em funcionamento no sistema eletrônico. Mas muitas dificuldades tivemos, né, Lorena? Nós tivemos a primeira grande dificuldade que encontramos foi a instabilidade no sistema. O sistema caía, derrubava. Imaginem os senhores, a advocacia, todas as partes, os magistrados, os procuradores, todos dependendo do funcionamento desse processo, e esse processo não funcionando adequadamente. Então, nós tivemos um momento de muita apreensão, de crise, principalmente no meio do ano de 2013, em que a instabilidade foi a tônica.
com vários dias, várias interrupções. Para que vocês tenham uma ideia, a partir de 1 hora de interrupção, suspende o prazo processual. Isso está na resolução, no ato do CNJ e também no ato do CSJT. Mas com muita reclamação, os advogados se rebelaram com razão com essa intermitência. E nós tivemos até manifestações de rua, né? Eles abraçaram os prédios da Justiça do Trabalho, colocaram faixas, me lembro, uma frase que não sai da minha cabeça, eu quero trabalhar, o PJE não deixa, né? Existe até acho que no Facebook, é isso? No Facebook tem esse site, né? essa página. Então, naquela ocasião, o Tribunal de Justiça não presidia o comitê gestor, eu estou na presidência do comitê gestor há apenas 3, 4 meses, era um outro colega, mas, de qualquer maneira, o órgão especial resolveu designar uma comissão e nós fomos a Brasília, em agosto de 2013, justamente para reclamar e engrossar aquela fileira de reclamações junto com a advocacia. E fomos à presidência do tribunal e mostramos um quadro caótico do Rio de Janeiro, de instabilidade. E dali produzimos um relatório, apresentamos, aí já era um outro ministro, o ministro Carlos Alberto, e fizemos uma apresentação dos sérios problemas atravessados. E ele nos prometeu, a partir dali, foi a tônica da administração dele, e da seguinte, que é a atual, do ministro Lavenhagem, de criar um ambiente estável. E nesses últimos 2 anos, o que verificamos foi isso. Nós tivemos uma reunião de recursos, de medidas para dar sustentabilidade. Equipamentos foram comprados, storage, armazenamento, enfim, toda a contratação de servidores. E curiosamente, ali a gente percebeu que a ideia da economicidade acabou se tornando um verdadeiro gasto público. Porque na emergência, foi uma fortuna que o Conselho Superior da Justiça do Trabalho despendeu para fazer o suporte desse sistema. Nós tivemos situações emergenciais de aquisição, tivemos todos os tribunais do trabalho tiveram que emprestar servidores para o TST. Hoje nós temos um quadro de talvez 70 servidores lá no CSJT, metade é emprestada dos tribunais regionais, justamente para a sustentação do sistema. E aqui mesmo nós abrimos concurso para ampliar nosso quadro. Recentemente, nesse ano, já fizemos demos posse a quase 80, 70 e poucos servidores na área de informática. Então, houve nesse período, então, houve um aporte de recursos justamente para manter a estabilidade no sistema. A partir deste ano, já com o mar mais tranquilo, a presidência do CSJT resolveu, então, reativar as melhorias que estavam engarrafadas, porque várias pessoas estão municiando, todos os tribunais municiando o Conselho Superior da Justiça do Trabalho e a Coordenação Nacional do PJE de melhorias, porque precisamos ainda, o sistema tem muito defeito, então as correções estão vindo lentamente. Nós temos uma programação anual, todo mês nós temos versões novas, justamente para introduzir melhorias, mas isso dá um desgaste, porque temos que testar, temos que paralisar o sistema no final de semana, temos que ingressar com isso uma equipe de teste, a equipe que eles chamam negocial, eles apelidaram negocial, que é a área judiciária, eles apelidaram de área negocial, mas a equipe de negócios e a equipe técnica, ela intensamente, uma atividade intensa de realização de teste, de treinamento, em cada versão. As versões também, quando entram, acabam escangalhando alguma coisinha já que estava funcionando. Isso é um outro sério problema. Para que vocês tenham uma ideia, nós, na sexta-feira, abortamos uma versão, porque verificamos alguns defeitos
e isso ia causar mais problema do que soluções aqui a partir de segunda-feira. Então, nós tínhamos tudo programado para fazer a paralisação do sistema na sexta-feira e só íamos voltar na segunda. Tínhamos que abortar ante a identificação de inconsistências e, com isso, prorrogamos aí a entrada em vigor desta versão mensal para a próxima semana. Então, a situação de regulamentação, de estrutura, nós temos agora o Conselho Nacional de Justiça, o Conselho Superior da Justiça do Trabalho, nós temos uma coordenação nacional do PJE e temos os comitês regionais, onde eu estou, né, no comitê regional, cada tribunal tem o seu comitê regional. Só que esse comitê regional ele não tem autonomia. Apesar de alardeada essa autonomia no início do sistema, na verdade, isso não acontece. Nós temos muita restrição, dependemos intensamente de Brasília. Qualquer reparo nós temos que levar a Brasília. A dificuldade de resolver regionalmente os incidentes, que são muitos. Então, ainda isso, na prática, não está funcionando. A administração local do sistema. Os objetivos desse processo eletrônico, né, nós temos um ganho de celeridade processual extraordinário. Né, evitamos diversos atos. Eu sou do tempo do processo costurado, a agulha enfiava no processo, a cada petição tinha que tirar o barbante, colocar o barbante com agulha, com diversos servidores trabalhando naquilo, fazendo a montagem de processos, encartando, carimbando. Então, a vantagem é extraordinária. No final, eu vou fazer uma pequena apresentação do sistema, para que vocês possam entender. E a redução dos gastos públicos era o outro mote desse processo, muito embora, já ressalvei, isso acabou que houve um gasto exagerado justamente para consertar o sistema. Nós tivemos o que eu vejo é que houve uma pressa, né, irresponsável na implementação desse sistema, principalmente no Rio de Janeiro. Isso é uma crítica que fizemos e uma crítica reconhecida pelo Tribunal Superior do Trabalho. Em agosto ou setembro de 2013, esteve aqui o ministro Ives Gandra, que era o corregedor, o atual vice-presidente do TST, que era o corregedor na época, e ele, na presença de todos os embargadores do tribunal, reconhecendo o erro, dizendo que nós tínhamos sido o boi de piranha dessa... É muito triste ouvir essa expressão, mas eu acho que é isso mesmo, nós fomos o boi de piranha desse processo eletrônico no Brasil. E isso sofremos bastante, houve muito estresse, muita irritação pelo público externo, mas também do público interno. Os magistrados sofreram com isso, os servidores sofreram com isso, né, adoeceram com isso. Mas, voltando aos objetivos, nós temos a acessibilidade, a usabilidade 24 horas por dia no processo eletrônico. Nós podemos trabalhar a qualquer hora. Aliás, isso é perigoso, né, porque acabamos fazendo isso. Trabalhando, eu me vejo de vez em quando trabalhando no processo eletrônico de madrugada. Isso não pode fazer bem, mas me permite isso. O advogado hoje tem plena liberdade para fazer tudo. Em qualquer horário, ele ingressa com sua petição, ele ingressa com mandado de segurança, ele faz qualquer medida urgente, nós temos o plantão judiciário também nessa, mas temos de casa, ele pode fazer, não precisa nem o escritório, de casa ele pode fazer qualquer coisa, né? Nós temos também uma substancial redução do consumo de papel. O embaixador Elmo já destacou isso, né? Imagina aí essa importante função socioambiental de redução, muito obrigado, de redução desses gastos, né? E o meio ambiente muito agradecido. Também
vamos chegar a isso, ainda não chegamos, mas vamos ter uma melhor qualidade de vida também com esse sistema. Acho que isso vai nos facilitar. E esses são os objetivos. A teoria era muito bonita, mas já me referi que entre a teoria e a prática há uma grande distância, né? Eu fui um crítico do sistema. Que fique bem claro, não era contra o processo eletrônico. Quando passei no concurso do Ministério Público do Trabalho, eu fui para Manaus, em 1989. E em 1989, lá, eu pude... Já estavam iniciando aí os computadores pessoais, os microcomputadores, e lá eu tive a oportunidade, tinha facilidade lá de importação, tive a felicidade de comprar um computador. Comprei um computador, primeiro computador da minha vida, comprei em Manaus, botei na mala, trouxe para cá e fiquei trabalhando com ele. E quando eu vi aquilo, eu falei, bom, não tem nenhuma dúvida de que o processo vai estar nessa tela qualquer dia, né? Só que eu imaginava um processo mais simples, não esse. Eu imaginava um processo que eu pudesse apertar um botão que me mostrasse o processo, que eu pudesse folhear como um livro e que abrisse uma página em seguida para eu poder despachar e poder sentenciar. Não é bem assim. São vários passos, muita burocracia para se chegar a esse resultado. Então, e aqui no Rio de Janeiro, além de termos esse enfrentamento, esse desafio, por conta principalmente da instabilidade, nós podemos verificar também agora que muitos módulos estão ainda capengas. No ano de 2013, eu fiz a minha primeira sessão de turma no Tribunal Regional do Trabalho, e aí nós tivemos aquele primeiro contato, e fomos verificar ali, um pouquinho antes, que não fizeram uma previsão de o processo caminhar para o segundo grau, imagina. Descobriram que tinham, de repente, cadê os processos de segundo grau? Pararam na primeira instância. Aí tiveram que fazer uma plataforma de segunda instância. Esse foi um grande defeito. Uma coisa que até hoje nós sofremos. Nós temos uma plataforma de primeiro grau e uma plataforma de segundo grau. Isso, qual é o grande problema? Que o advogado pode peticionar em qualquer fase do processo, lá e aqui. Isso é horrível. Já está acontecendo isso no Rio de Janeiro. Julgar um processo, publicar o acórdão, e o advogado vai em primeiro grau junto aos embargos de declaração. Aí, transtorno, nós estamos relevando, nós estamos aceitando, essa peça vem de novo, encaminhada para a segunda instância para fazer o julgamento. Esse foi um gigantesco defeito. Nós temos um outro grande problema, tínhamos um outro grande problema, que era a segunda remessa. Nós julgávamos o processo na fase de conhecimento, e na fase de execução, o segundo, que no nosso caso se chama agravo de petição, essa segunda remessa ficava escondida. E tivemos que só agora, nesse ano, esse problema foi solucionado. Mas isso não pode acontecer, né? Quantos incidentes foram gerados por conta desse equívoco, né? Até hoje nós não temos um módulo de precatório e de requisição de pequeno valor. O sistema, é um absurdo imaginar que nós não temos um módulo de precatório. Isso, então, eu quero concluir que o sistema não estava pronto. E nós estamos consertando um avião em pleno voo. Tenho que confessar isso. Nós temos muita dificuldade, temos uma equipe enorme de técnicos e de servidores da área judiciária trabalhando o dia inteiro em ajustes do sistema. E aí descobrimos isso quando cadê isso? Não existe. A doutora Ana Amélia depois vai fazer uma exposição mais do lado externo, do lado da advocacia, do sofrimento, né, que a sua classe viveu. E hoje, senhores, nós temos quase 600 mil processos na Justiça do Trabalho do Rio de Janeiro. É um número extraordinário.
Nós temos 550 mil processos em primeira instância e quase 40 mil processos em segunda instância. Então, uma coisa não Maior, né? em volume é o maior. Nós temos talvez 3 milhões, nós estamos com 600 mil processos. Como falei, os novos passos aí seriam aí a implementação dessas versões, justamente corrigindo esses defeitos. Isso está sendo feito de forma gradual, todo mês tem uma versão nova. Nós estamos, nesse ano, já temos uma programação até novembro de implementação de novas versões. Nós temos, no próximo mês, entraremos com uma versão de Audi, que eles chamam de... seria as atas de audiência na primeira instância, montagem de pautas. Isso nós vamos ter muito trabalho, né, Lorena? Vamos ter muito trabalho, nós vamos fazer um treinamento intenso de secretários. E aí, algumas dicas que eu dou para aqueles que vão, como o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, vai ingressar nessa nova era. Ele já, o juiz Aurélio já me adiantou que já existe um sistema em desenvolvimento. Não sabíamos se o Tribunal de Justiça vai ingressar nesse formato do PJE que vou mostrar aos senhores daqui a pouco. Mas, de qualquer maneira, a primeira grande lição que nós devemos extrair desse processo é de que o tribunal tem que ter absoluta certeza de que está tudo funcionando. A maturação desse sistema deve ser bem escolhida, bem exigida. Pelo porte do Tribunal de Justiça, eu acho que vale a pena aguardar aí a solidificação, enfim, a pacificação de todo esse desenvolvimento no Judiciário Nacional. Eu estive em Brasília na semana passada por uma outra questão, que era a distribuição do segundo grau. Depois eu posso até comentar isso, porque é uma coisa curiosa, mas eu verifiquei que, além de todos os 24 tribunais do trabalho, nós temos, pelo menos, acho que uns 7 tribunais de justiça e todos os tribunais regionais federais já no sistema PJE. Então, nós temos aqui... é um formato um pouco diferente, a página é diferente, mas o sistema é o mesmo. Eles estão com uma versão mais avançada, é 170, não é isso? Eu vi lá na página. O CNJ trabalha com o PJE. A distribuição dos processos administrativos no CNJ se dá em ambiente de PJE. Inclusive, eu conheci a página deles lá. Houve uma apresentação pelo diretor da informática do Conselho Nacional de Justiça. Mas a situação que eu ia me referir do segundo grau é que, como essa distribuição é feita de forma ininterrupta, está dito em alguma resolução que não se pode mexer na distribuição, criaram uma situação curiosa de que o magistrado de segundo grau não podia tirar férias. Nós temos a distribuição, ela é feita por um critério de acumulador. Na Justiça do Trabalho, 200 pontos, um processo representa 200 pontos. E aí aquilo vai acumulando, e o desembargador, saindo de férias, ele é inativado, obviamente, para gozar suas férias, mas quando ele volta, o acumulador acompanha de quem está na ativa. Então, ele vai buscar, ele vai querer jogar em cima daqueles que tiraram férias, ou então saíram de licença médica por um prazo inferior a 30 dias, ele vai despejar em cima aquilo como castigo. Você tirou férias, então toma mais uma quantidade de processo pelo período de férias. O nosso tribunal resolveu peitar isso. É um absurdo. Nós levamos isso à corregedoria. A corregedoria do Tribunal Superior do Trabalho, estive com o ministro e ele viu que admitia que era um absurdo esse sistema de distribuição, mas falou: Jorge, mas o sistema é assim, como é que eu falei? Não, o sistema é assim não. Nós no Rio de Janeiro encontramos uma saída. Então, nós vamos ter esse encontro, tivemos esse encontro na semana passada.
E ali eu pude apresentar qual era o sistema do Rio de Janeiro. No ano passado, o Tribunal Pleno, justamente querendo preservar o nosso regimento interno e também, por óbvio, essa liberdade do trabalho em 30 dias de férias, nós resolvemos então dizer, olha, nós vamos criar um sistema no Rio de Janeiro para justamente evitar esse acréscimo de processo durante as férias ou interrupções inferiores a 30 dias. E aí criamos um sistema que é muito simples. O acumulador, o desembargador é inativado, e quando ele volta 30 dias depois, nós fazemos o reposicionamento manual, é isso que o CNJ proibia, nós fizemos o reposicionamento manual desse desembargador, e ele voltava no maior número. Então ele não tinha nenhum acréscimo por conta do período de afastamento. No primeiro momento, foi uma grita nacional, nós tivemos a negativa da coordenação nacional, do CSJT, nós tivemos a negativa do próprio comitê gestor regional, que hoje eu presido, mas era outra administração, mas vamos em frente. E preparamos um relatório e enviamos para Brasília. O CSJT imediatamente pegou aquilo e jogou no CNJ. A regulamentação é sua, você resolve. E aí, semana passada, fui chamado eu e todos os tribunais, os 24 trabalhistas e os outros tantos, da Justiça do Estado e a Justiça Federal que já ingressaram, justamente para participar de uma reunião para a definição da distribuição do segundo grau. Eu, muito apreensivo, falei, eles vão me bater lá, porque eu estou desconsiderando as rígidas regras de distribuição dos processos. E eu mostrava para eles, nós não estamos fazendo o mandamento constitucional de distribuição ininterrupta, nós estamos observando. Só que a distribuição vai para os outros embargadores que não estão de férias. Aquele que está de férias sai da distribuição. E, para nossa felicidade, eu fiz essa exposição e eles acabaram aceitando. Nós colocamos em votação, todos os tribunais acolheram essa sugestão. Acho que esse problema, eu imagino que esteja solucionado, nós só precisamos da chancela agora do próprio Conselho Nacional de Justiça. Eles adotaram esse critério, que é a do Rio de Janeiro, que é muito simples, só que agora eles vão automatizar esse processo, que nós fazemos manualmente, de reposicionamento. Outro conselho que eu dou para aqueles que estão ingressando nesse sistema é que haja um treinamento constante dos servidores, magistrados e também do público externo. Nós, felizmente, hoje nós estamos com um ótimo relacionamento com a advocacia, também com o Ministério Público do Trabalho. Assim que assumir em março e também assumindo a Comissão de Tecnologia da Informação, orientei meus servidores para que criassem sistemas que facilitassem a vida da advocacia. Havia uma demanda reprimida, uma pequena coisa, mas era uma situação que interferia na atividade do advogado, de pedido de preferência nas sessões de julgamento do tribunal. Nós tínhamos isso no sistema legado e não tínhamos isso no processo eletrônico. E aí, como dependemos sempre de Brasília, tudo que nós temos que fazer é levar para Brasília, dizendo, podemos fazer isso? E eles disseram não, no primeiro momento. Por um motivo técnico, disseram que não tinha, não sei o quê. Nós tivemos que criar uma saída aqui regionalmente, nós tínhamos um história de reserva e fizemos nesse história de reserva, fizemos a montagem desse módulo de pedido de preferência. E aí agora advogado pela internet consegue fazer o pedido de preferência para sustentação oral nos processos do tribunal. Isso já foi entregue. Também fui convidado para participar da inauguração da Escola de Inclusão Digital da OAB, no mês de março.
uma iniciativa espetacular da UAB, e aí felicitando a doutora Ana Amélia por capitanear isso. Eles tiraram a biblioteca, ali era a biblioteca, né? Eles tiraram a biblioteca do 8º andar e resolveram fazer aí uma escola de inclusão digital com diversos monitores, com várias salas, enfim, com uma estrutura fabulosa. E eu, conversando com a doutora Ana Amélia, falei assim: vocês estão treinando como? Nós estamos treinando do jeito que a gente pode. Aí eu prometi a ela e já cumpri. Entregamos na semana retrasada um ambiente de treinamento, que foi uma outra grande dificuldade, porque eu tinha que pedir a Brasília. Fui pedir a Brasília, não mexa no banco de dados. Aí eu falei: como é que eu não vou mexer no banco de dados? Eu quero tirar dados do banco de dados, você não me deixa tirar dados do banco de dados? Que banco de dados é esse? Mas não, e veio uma frase no e-mail que recebi: não faça isso, senão você vai degradar o sistema. Eu falei: meu Deus do céu, como é que eu vou degradar o sistema tirando dados do banco de dados? Mas aí eu tinha um problema mais sensível, que era a disponibilização. Se a gente entregasse totalmente o ambiente que está no Tribunal do Trabalho do Rio de Janeiro, nós também estaríamos disponibilizando o Banco da Receita Federal, porque tudo ali é CNPJ e CPF. E aí o ministro disse: não vou, eu tenho um convênio com a Receita que eu não posso abrir isso para os outros. Aí tivemos que criar um critério mágico dentro da própria, que os nossos técnicos conseguiram, e aí ofuscamos todos os dados da Receita e colocamos alguns nomes. Eles tiveram a criatividade de buscar, acho que a lista telefônica da Rússia, né? Colocou todos os nomes com números fictícios de CPF, e esse foi o jeito que nós encontramos, e eu acho que a advocacia está satisfeita com o ambiente de treinamento fornecido, acredito que sim, né? Então, quando eu falo de você trocar informações, de ter um diálogo, isso facilita bastante. Não foi a tônica das outras administrações. Eu senti, a doutora Ana Amélia, eu tenho certeza que vai abordar esse assunto, um pouco de arrogância daqueles que estavam administrando o processo judicial eletrônico e não estavam ouvindo a classe da advocacia e também os membros do Ministério Público. Hoje há um relacionamento muito estreito, facilitando bastante, ouvindo, recebendo sugestões, críticas, e que, com isso, através do Comitê Gestor Regional, nós enviamos a Brasília para futuras melhorias. Então, seria um outro conselho que eu daria ao Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Também a composição do Comitê Gestor. Não seria apenas suficiente você ter um comitê gestor formado apenas por integrantes do judiciário. Nós teríamos que ter essa pulverização. E hoje nós temos 3 representantes da advocacia, nós temos 2 membros do Ministério Público, de servidores da área técnica, da área judiciária, e magistrados, obviamente, que participam desse grupo. Nós somos 15 ou 16 pessoas trabalhando nesse comitê gestor, com intensa atividade, com reuniões bimestrais, justamente para produzir e reunir essas informações vindas de todas as varas, de todo o público externo, para tentar criar um novo sistema menos burocrático que o que nós estamos vendo hoje. Enfim, eu destinei alguns minutos da minha exposição para mostrar, eu quero trabalhar com vocês. O desembargador Elmo disse que o juiz tem que estar trabalhando de manhã. Eu vou trabalhar agora de manhã, porque eu vou trabalhar mesmo, porque eu vou fazer uma atividade ao vivo e queria mostrar para vocês, dar um pequeno sentido de como estamos trabalhando, de como estamos enfrentando esse desafio. Nós temos... Gostaria de registrar, antes de fazer essa demonstração, que temos preocupação também com a acessibilidade, principalmente das pessoas que têm deficiência visual. Então, nós temos postulações, vejo aqui a advogada, doutora Débora, que inaugurou essa grande luta, né, de
de acessibilidade. Meus parabéns pela sua iniciativa, pela sua coragem. E quero dizer, principalmente à senhora, que nós estamos trabalhando nisso. Na próxima semana haverá um encontro nacional. Aliás, nessa semana já está tendo, vai continuar na próxima semana. Nós temos técnicos lá, depois nós vamos criar um ambiente de treinamento aqui, justamente para fazer um programa definitivo de acessibilidade, para que todos possam ter acesso à justiça. Eu, então, passo a demonstração, só para que vocês tenham, não sei se alguém já viu essa tela, mas o ambiente é Mozilla, né, o navegador. Aqui eu vou entrar na página do tribunal. Na página do tribunal vou no PJE. Nessa página do PJE, vocês vão verificar que nós temos acesso do primeiro grau, como eu falei. Nós temos duas plataformas, acesso ao primeiro grau e acesso ao segundo grau. O advogado, infelizmente, tem que se cadastrar nas duas instâncias. 50, 49. 49 cadastros. Mas imagina, porque em todas as justiças, né? Mas aqui do lado direito, nós temos os manuais. Toda a versão que entra no ar, nós temos um manual. Né? Nós temos a última, 151. Do lado, no finalzinho, aqui tem vídeos demonstrativos, temos as notícias do PJE, e do lado esquerdo, onde está escrito novo, legislação PJE, aqui nós temos toda a normatização do processo judicial eletrônico, temos a Lei 11.419, os atos do CNJ, do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, um ato da Corregedoria e alguns atos locais que estão do lado esquerdo. Então, aqui o advogado pode também ter essa referência normativa. E aqui embaixo, nós temos os registros de indisponibilidade. Aqui, como eu falei, na semana passada, nós abortamos a entrada em vigor dessa versão 152.1, então foi cancelada a indisponibilidade, que começaria às 18 horas de sexta-feira e terminaria meia-noite de... Mas já estamos programando essa mesma versão, voltando, mas esse finalzinho, que antes virou 1 e agora está com o número 3, é porque são os concertos. A gente localiza os concertos e aí eles vão fazendo um acréscimo de essas subversões, né? Mas então vamos entrar aqui. Eu vou entrar no segundo grau, depois, enquanto a doutora Ana Amélia expõe a sua palestra, depois eu passo para um ambiente de teste da primeira instância, mas o ambiente de teste na primeira instância eu não posso trabalhar porque eu não sou da primeira instância, então eu não posso atuar efetivamente. Então, nessa aqui eu estou atuando efetivamente. Aqui eu boto minha senha. Aqui estou na página do PJE. Eu tenho, do lado direito, lá em cima, tem meu nome, embaixo, Tribunal Regional do Trabalho, e ali apareço como administrador. Como eu estou hoje como coordenador regional, eu tenho também essa classificação de administrador. Mas abri a página, eu tenho atuação na terceira turma, tinha, até o ano passado, atuação no órgão especial, mas ainda tenho alguns processos do órgão especial. Eu estava na metade eleita do órgão especial até o ano passado. E como eu sou presidente de uma seção especializada, que julga mandado de segurança e ação rescisória, então eu apareço como presidente na CEDI 1 e apareço na CEDI 2, na CEDI 1 embaixo, como magistrado, porque eu também participo dos julgamentos. Então, eu tenho atuação como magistrado. Aí o CEDI 2, que analisa mandado de segurança, eu estou no primeiro campo como presidente, no segundo como magistrado. Entrando aqui para a esquerda, nós temos os painéis, né? Eu vou entrar aqui na terceira turma, entrei na terceira turma, vou para o painel do usuário,
e no usuário, aí eu tenho minhas tarefas de processos. Aqui, lá embaixo, o penúltimo, é a triagem inicial. Eu já recebi ontem 2 processos. Ó. Tenho 2 processos na triagem inicial. Esses processos são encaminhados para assessoria, faz aquela produção dos relatórios, aquelas coisas todas. Depois eles encaminham para mim. Né? Aqui eu vou abrir um processinho só para vocês verificarem. Aqui eu cliquei em cima de um processo e aqui tem o processo. Então, nós temos lá o nome das partes e temos os andamentos aqui. É um pouco dificultoso porque eu preciso fazer download desse processo, né, para abrir. Depois eu vou mostrar isso para vocês também. Mas se eu quiser abrir pontualmente uma peça, vamos ver aqui, vamos ver a peça de agravo de petição. O agravo de petição, aí está a peça do advogado, o agravo de petição, e ele faz a inserção dessas peças, no final, assinatura digital. Né? Isso vem para mim, então já vou num outro ambiente aqui, que seria de vistar voto. O voto já está pronto, esse voto que eu vou assinar, que eu vou encaminhar para a sessão, eu esse aqui, peraí, deixa eu mostrar primeiro o processo qual é. Aqui novamente o processo. Aqui em cima tem todas as abas dos expedientes, se tiver processo em segredo ou sigilo, as petições avulsas, as movimentações. Aqui eu tenho as movimentações. E voltando, eu clico em cima do número desse processo, eu aqui essa é a minuta do meu voto. E divide a tela ali, desembargador? Hein? Ali tem, eu posso até reduzir, mas eu deixo ali. Não, divide a tela ali. Aqui eles chamam de voto estruturado. Está vendo que tem os tópicos, olha lá, tem relatório. Isso, para mim, eu não gosto disso. Eu acho que devia ser página aberta. É uma grande crítica que todo mundo faz a respeito do editor de texto. Eles não tiveram cuidado de colocar um editor de texto moderno, com fácil manuseio. Hoje, para que vocês tenham uma ideia, eu preciso fazer em ambiente externo, porque se eu ficar digitando aqui, tiver alguma inconsistência, eu perco meus votos todos, então tenho que ficar gravando toda hora. Então eu faço em Word e jogo para cá. Mas só que ao passar para cá, ele desformata, aí eu tenho que formatar tudo novamente. Imagina isso em 200 processos por mês, o atraso que é. Acontece com a gente, tá? Então, nós temos aqui, aí tem a fase de conhecimento, metas, aí as matérias meritórias, aí eu estou aqui. Esse que é o livro, o senhor falou que você tem que apertar. Aí tenho, para fechar isso, eu mostrei o estruturado para mostrar que existe estruturado, só que na realidade eu vou apagando todos esses olhinhos aqui do lado direito para fazer um texto aberto, que aí eu venho e colo, rapidamente eu libero o voto. Mas isso aqui é burocrático e é uma grande crítica que todo mundo faz, porque gozada que a primeira instância tem aberto e nós não temos. Bom, está tudo bonitinho, o voto é esse mesmo, então estou fazendo isso ao vivo, eu estou gravando o voto. Demora assim mesmo, gente, é isso mesmo. Fica, a ampuletinha fica... aqui à esquerda, apto para a pauta, está apto para a pauta. É muito clique, acho que podia ser evitado, mas tem muito clique. Agora essa versão está um pouquinho melhor. Para fazer esse copia e cola e jogar no sistema, eu dava 17 cliques. É um absurdo. Hoje eu acho que eu estou dando 13, talvez 12, mas ainda é um absurdo. Mas liberar voto, estou liberando o voto aqui. Ó. Cliquei em liberar voto. Olha, a opção será irreversível, é isso mesmo? Sim. Estou liberando o voto. Primeira vez que eu estou vendo. Vocês não veem, né? Como eu não vejo de vocês também. Então eu não vejo de vocês. Né?
Bom, agora eu vou encaminhar para a inclusão em pauta desse processo. Aperto aqui, ampuletinha novamente, e vai embora para a sala da minha turma, terceira turma. O seu cai? Hein? O seu cai? Cai aqui, não. O seu ambiente cai, não. Não. Agora, está lá, e esse vai entrar como aguardando inclusão em pauta ou sessão, é o 77º processo que entrou agora. Mas eu tenho outros já com pautas agendadas. Então, aguardando sessão de julgamento, tarefa 76, e quando acontece isso, já está a pauta programada, eu vou entrar numa pauta de julgamento na sessão do dia 29. Venho aqui, clico na sessão do dia 29. Eu tenho 3 salas aqui. Aqui é uma disposição interna. A primeira sala são os processos novos. A segunda sala são processos novos, mas são processos em mesa, de embargo de declaração, agravo de instrumento, são processos em mesa. E o último é remanescente. Alguém pediu vista numa outra sessão, ou o relator pediu para reexaminar o processo, então está voltando o processo agora. Abriu a primeira pauta, que é a principal. E isso é verdade, ainda que são 87 processos só do PJTE. Eu ainda tenho os processos físicos, isso toda semana, mas a Justiça do Trabalho é um inferno, tem muito processo. Bom, nessa primeira página são os meus processos. Tudo que está com lupinha verde aí, esses processos já estão com voto pronto, liberado, podemos julgar. Lá em cima, vocês vão verificar, isso é uma novidade também, eu acho que a doutora Ana Amélia não conhece isso, nós estamos escrito, lá em cima está escrito análise prévia. Eu vou clicar aqui e eu vou ver os processos dos outros colegas. Então, eu já faço, eu tenho antecipadamente, eu tenho análise do processo, porque eu posso clicar à esquerda aqui, que a gente chama de Bob Esponja, aqui do lado esquerdo do número do processo. Eu clico aqui, eu vejo todo o processo, e do lado de cá eu vejo o voto. Eu vou apertar 1 rapidamente, porque eu não posso fazer a divulgação do voto, mas aqui já está o voto, eu analiso o voto e já faço uma análise prévia desse voto, e com possibilidade de divergir totalmente. Aqui em cima tem, está vendo, bandeirinhas, tem umas figurinhas aqui, uns símbolos. Tem divergência pendente, destaque, eu posso fazer apenas um destaque, posso divergir, e aí tem um campo para acompanhar. Deixa eu mostrar um voto, porque o voto do outro, aqui em cima está, conclusão, eu gostei do voto, é isso mesmo, eu votaria assim, voto, acompanhar e gravo, eu já votei. Quando chegar na sessão de julgamento, já está a coisa resolvida. Aqueles que têm sustentação oral, a gente lógico, nós precisamos ouvir também os argumentos dos advogados, aí podemos fazer a modificação do voto se acharmos conveniente e que o advogado convence o magistrado de uma outra decisão. Se não houver divergência, o processo já está aqui, a secretaria já julgou todos os processos e já vai, no dia seguinte, já está publicando. Então, nessa fase é muito boa e ela agiliza bastante. Vocês vão verificar aqui que aquele processo que eu mandei para incluir em pauta, aquele processo chegou na minha mão no dia 1º de junho. E é o mais antigo. Então, imagina, eu vou julgar isso em julho. Celeridade processual, mais do que isso, eu acho impossível. Porque eu tenho uma agilidade tremenda. Eu examino, eu tenho 30 dias por força do regimento para examinar, examinei antes e vai entrar em pauta no próximo mês. Então, 45, 50 dias, o processo está julgado no Tribunal do Trabalho do Rio de Janeiro. Isso são as vantagens, isso facilita, isso contribui para o efetivo acesso da justiça. Então, fiz uma pequena demonstração, enquanto a doutora Ana Amélia expõe, eu vou tentar abrir um ambiente de TI também do 1º grau, só para mostrar a página do 1º grau, mas são essas as minhas
considerações, que eu queria trocar essa experiência com vocês. Mais uma vez agradecendo bastante o convite, estou muito honrado de estar aqui, desembargador Nelmo, e muito obrigado, de ter um bom dia.